Caderno de Memórias Coloniais, de Isabela Figueiredo. O Caderno de Memórias Coloniais relata a história de uma menina a caminho da adolescência, que viveu essa fase da vida no período tumultuoso do final do Império Colonial Português. O cenário é a cidade de Lourenço Marques, hoje Maputo, espaço no qual se movem as duas personagens, pai e filha. Então, Isabela Figueiredo é uma escritora de Portugal que escreveu um livro de memórias sobre a sua infância na África. Marcas de uma terra queimada. Nota sobre o caderno de memórias de Isabela Figueiredo. Então, sobre o que vai tratar esse livro? Primeiramente, esse livro foi escrito em blog e depois organizado. Então, pertencer a algo é mais do que estar. É a ousada decisão de ser. A sensação que fica após concluir a leitura do Caderno de Memórias Coloniais de Isabela Figueiredo é de que a palavra da leitora serão apenas um leve ruído, nada traduz a experiência de sentir esta narrativa em carne e osso. Então, são 43 pequenas histórias, são posts que foram organizados em formato de livro. A obra captura a atenção e traz consigo temas fortes e caros para a literatura portuguesa contemporânea. A narradora é filha de colonos e enuncia a sua experiência como observadora da relação entre portugueses e os pretos de Moçambique. O que narra é muito mais do que a mera descrição dos fatos. Ela expõe as feridas escondidas do colonialismo e não se recusa a se colocar como questionadora de seu contexto. Os pequenos textos, eles estão entre meio crônica e post de internet, né? São pequenas histórias que ela vai contando, são 43 pequenas histórias que ela vai contando sobre a vida dela, que eu vou então comentar para você agora sobre o que trata esse livro. Nessas 43 pequenas histórias do livro. Então, ela é filha de portugueses que se mudaram então para Moçambique para trabalhar lá, e ela nasceu em Moçambique. Então, a obra captura a atenção e traz consigo temas fortes e caros para a literatura portuguesa contemporânea. A narradora é filha de colonos e enuncia a sua experiência como observadora da relação entre os portugueses e os pretos de Moçambique. O que narra é muito mais do que a mera descrição dos fatos. Ela expõe as feridas escondidas do colonialismo e não se recusa a se colocar como questionadora do seu contexto. O que não pode ser ignorado é que a narrativa é um espelho que elucida experiências da vida de Isabela Figueiredo, o que não define a totalidade da experiência, já que a própria criadora afirma que entre o pai e a narradora e o seu, pai da narradora e o seu, prefere ficar com a imagem do seu pai, a que ela realmente guarda com afeto e saudade. O que resta é ter em mente a grande contribuição desse romance. A voz da experiência sempre será bem-vinda em um tempo de achismo. A personagem, ao narrar as situações vivenciadas na infância, deixa às claras a sua vivência ao observar como os pretos eram tratados na colônia e em como essa situação de exploração a incomodava de diversas maneiras. A ponte para essa visão precoce da adolescente é a interação com seu pai e o contraste entre o papel desempenhado por ele sobre a vida dos pretos, eis a figura de destaque, o colonizador. Então, o pai representava o colonizador. Então, 43 histórias
em Cadernos de Memórias Coloniais, Isabela Figueiredo. Esse livro foi lançado primeiramente em 2009 e revisado, ampliado em 2015. No Brasil, foi lançado em 2019. Então, a colonização de Moçambique pelos portugueses, contado através dos olhos de Isabela Figueiredo. O pai, colonizador, representa o colonialismo de maneira enfática. A todo instante ele é brutal, forte, grandioso e sem pudores, quando está com diálogos com os pretos. Em diversas passagens, o homem é o que usa roupas sempre brancas. Ter as camisas brancas, em contraste com a cor da terra, não é algo sem sentido. Essa descrição escancara a noção de dominação e superioridade. É interessante observar que o detalhe da roupa branca é perpetuado nos trechos que apresentam a família. O pai é a grande representação de toda a soberania sobre seus trabalhadores. Ele é o que administra ordens e reprime, bate e reforça, o que para ele é a incapacidade humana dos negros, os comparando sempre com animais domesticáveis. A mãe é a que tem o dever de mostrar para a filha o seu propósito. Jamais se relacionar com os pretos é a regra. Dessa maneira, seguirá um caminho de felicidade e não manchará o nome da casa. Continuando. Muito mais do que uma relação familiar, a interação da menina com seus pais revela uma amostra de seu silenciamento, já que de nada do que ela pensa pode ser compartilhado com a família. Ela não concorda com tudo que seus olhos alcançam e, por isso, ao descobrir os livros e tudo o que o conhecimento oferece cada vez mais, torna-se inimiga do pai. Apesar da tristeza e do conflito interior, ela os ama incondicionalmente e sempre nutre por ele um afeto inexplicável. Ela está sempre entre questionamentos sobre onde e o seu lugar. Não é difícil perceber que a nossa narradora se encontra dividida entre um conflito de querer o bem dos seus e, ao mesmo tempo, saber do mal que a dominação representa. Diante de várias questões sobre pertencimento, ela demonstra sentir necessidade de encontrar um verdadeiro lar. Então, esses são trechos da obra Caderno de Memórias Coloniais de Isabela Figueiredo, que vai contar a vida dela, adolescência, na África e Moçambique. Mesmo sendo esperta, a personagem ainda desconhece muitas questões relacionadas ao corpo. Em sua família, tudo parece ser um grande tabu. A moça branca não deveria ter acesso àquilo que podia acabar com o seu caráter de menina recatada. Mas, mesmo com essas intromissões em sua educação, ela vive uma constante busca por descobrir os mistérios da sexualidade e o que isso significa para os colonizados. Em que instância essas questões incluem sua família e o porquê esconderem esse tema de seus ouvidos. As suas descobertas fazem desse romance uma organização singular sobre a construção da personagem em si. Essa ordenação que vai evoluindo no decorrer da obra oferece ao leitor uma visão clara sobre quem é essa figura. Ela é uma aventureira de si mesma, dona de suas ambições. Apesar das limitações, não hesita em questionar todo o horror que acontece ao seu redor. Ela está em uma terra de contradições.
A história se passa então em Lourenço Marques, hoje Maputo, onde a história é construída. Os colonos eram os detentores do poder e possuíam toda a liberdade para utilizar os pretos como mão de obra barata. A menina acompanhava seu pai em passeios de negócios e assistia quando os pretos apanhavam por terem reclamado sobre o valor injusto do pagamento. Mesmo tidos como preguiçosos, era ideal ter um preto como empregado, já que os brancos cobravam mais caro. A educada submissão, o serviço com silêncio e o respeito era algo estimado para o colono. A história da colonização da África, contada, Memórias de uma escritora. Não é por acaso que esse romance toca nas feridas sem ter papas na língua. É crua e sua forma de narrar, porém, bela e instigante, já que o leitor é guiado como se estivesse de mãos dadas com o narrador. O romance também mostra a visão que os brancos destinavam para as mulheres negras, enquanto as mulheres brancas eram tímidas e destinadas a usufruir o privilégio de administrar o lar. Jamais uma mulher negra teria o mesmo corpo e perfil social de uma filha de colono. Diante disso, a própria menina se questiona sobre sua imagem, porque não se sente pertencente ao seu grupo e não entende a grande desigualdade presente na colônia. Em diversas vezes sonha em conhecer mais a cultura dos pretos e praticar atividades que coincidam com a vivência deles em uma dessas experiências. Ao vender mangas na rua, a menina sente que tem a marca daquela terra. Então, esse é um trecho do livro. Uma branca não vendia mangas a não ser por grosso aos outros brancos que a distribuíssem. Uma branca não vendia mangas no chão, à porta. Mas eu era colonazinha preta, filha de brancos, uma negrinha loira. E a colonazinha negra, que eu era, vendia montezinhos de mangas do lado de fora do portão da machamba. Vender mangas ao portão, escondida da minha mãe, era uma desobediência que não compreendia nem resistia a praticar, a não ser o que tinha nascido. Então é uma narrativa em primeira pessoa. O livro não é numa ordem cronológica. São textos postos, transformados tipo em crônicas e publicados. Memórias. Essa identificação com os pretos não se resume apenas a um trecho da obra. Ela sente a necessidade de reconhecer o mal do colonialismo. O caderno Memórias Coloniais traz um discurso límpido sobre a realidade vivenciada pela descolonização. Seu enredo se situa no contexto em que os colonos perdem o controle e são perseguidos, e nessas circunstâncias a menina sabe muito bem de toda a realidade que o ocorrido traz consigo. Ela é enviada para Portugal para fugir da guerra e agora é conhecida como uma mera retornada pelos que vivem na metrópole. Ao chegar na metrópole, Portugal, não encontra uma identidade para si. O desterro recai sobre si como uma marca que terá de carregar, amar uma terra que nunca foi sua e estar sempre em lados opostos. A grandeza desse romance está em dizer sem receios. É o ato de escrever para o mundo o que não cabe dentro de si. É dizer a própria verdade e não a que satisfaz o outro. Se fosse para expressar de forma direta o que espera o leitor que pretende passear por cadernos de memórias coloniais, o conselho seria para não idealizar uma linguagem leve. A terra queimada
não deixou marcas invisíveis, como diz a narradora. Esta história é sobre a morte. Então, boa leitura para você. Baixa o PDF, dá uma olhada nessas pequenas histórias, lê algumas delas se você não conseguir ler toda. Caderno de Memórias Coloniais, de Isabela, publicado em 2009, relançado em 2015 e a 2019, publicado no Brasil recentemente, certo? Boa leitura para você. Um beijão da professora Ana. Deixa um comentário, dá um like se você gostou do vídeo. Faz também um comentário se você não gostou, o que pode melhorar. Até o próximo vídeo. Obrigada.